Aprender sobre o funcionamento do cérebro pode ajudar a compreender melhor alguns dos fatores que podem influenciar a saúde mental. Assim, aqui no Extensamente, na sua versão audioblog, já falámos sobre alguns mitos sobre o funcionamento cerebral num episódio anterior. Nesta segunda parte, vamos esclarecer mais alguns mitos. Mito 1. Só temos 5 sentidos. Realmente temos 5 sentidos que são a visão, o olfato, a audição, o paladar e o tato. Mas na verdade temos muito mais outras formas de sentir o mundo e o lugar que ocupamos nele. A proprioceção, por exemplo, é o sentido que nos dá a sensação que temos sobre como os nossos corpos se posicionam no espaço físico que nos rodeia. Outros sentidos que também temos são a nocicepção, o sentido que nos permite ter dor e a percepção de estímulos agressivos, o sentido do equilíbrio, que assenta no funcionamento do ouvido interno, o sentido que nos permite vivenciar a sensação de temperatura corporal e ainda o sentido da passagem do tempo. Mito 2. Os cérebros são apenas um conjunto de circuitos elétricos. Embora o nosso cérebro se organize de forma padronizada, que envolve vários processos especializados para realizar certas tarefas, onde existem redes neurológicas que se ligam por vias neuronais, assim quase como se fossem fios, e que comunicam entre si libertando íons, que são impulsos elétricos, o cérebro é muito mais do que apenas um sistema elétrico. Tem muita plasticidade e uma grande capacidade para se adaptar e transformar. Quando se aprende uma nova atividade, como por exemplo tocar um instrumento musical, certas partes do cérebro renovam-se e modificam-se. Mito 3. Vemos o mundo tal como ele é. Hum, Nós não somos apenas receptores passivos de informação externa e estímulos externos que nos chegam pelos sentidos. Temos um cérebro que procura ativamente padrões existentes à nossa volta. Transforma situações ambíguas ou com pouca informação de forma a as adaptar às nossas expectativas. Nem sempre a história que os nossos cérebros produzem corresponde ao mundo real e físico que nos rodeia. Inconscientemente, manobramos a nossa percepção da realidade para satisfazer os nossos desejos ou expectativas. Nem sempre registamos ou vemos os detalhes de situações inesperadas ou repentinas, por exemplo, e temos uma capacidade limitada para prestar atenção. Ativamos muitos preconceitos e percepções tendenciosas sobre o que esperamos ou queremos ver ou alcançar. Não temos no nosso cérebro o que é necessário para processar cuidadosamente toda a informação com que somos constantemente bombardeados. Por exemplo, quando a luz atinge a retina dos nossos olhos, é convertida num sinal elétrico que depois é transportado para diferentes partes do cérebro até chegar à zona que cria o significado para o que estamos a ver. E este processo leva muito tempo. Os nossos sistemas sensoriais são lentos e percepcionamos a realidade sempre com um pequeno delay. Entre o que acontece na realidade e o resultado final, que é a nossa atribuição de significado e a nossa percepção, demora em geral 50 milissegundos. Portanto, entre o que acontece na realidade e a nossa percepção do que está a acontecer, há sempre um pequeno atraso de cerca de 50 milissegundos. Assim, se dependêssemos apenas desta informação desatualizada ou atrasada o tempo todo, seríamos menos coordenados e poderíamos ter acidentes mais frequentemente. Desta forma, o nosso cérebro faz um trabalho incrível de previsão do caminho do movimento das coisas ou das situações antes de acontecerem e produz uma narrativa sobre para onde vai um determinado objeto ou uma situação. E esta narrativa torna-se a nossa realidade ou a nossa convicção. A nossa percepção do mundo é, assim, de certa forma, construída e influenciada quer pelos nossos limites físicos e cerebrais, como a percepção da cor, por exemplo, nós não percepcionamos a cor como ela é na realidade, quer pelas nossas observações objetivas e estratificadas pela lógica, mas também pelas nossas expectativas e interpretações. Mito 4.
o cérebro tem um lado dominante. Muitas pessoas afirmam que são dominadas pelo hemisfério esquerdo ou direito do cérebro. Esta ideia nasceu de uma noção de que as pessoas são dominadas ou por um ou por outro hemisfério cerebral, o esquerdo ou o direito. De acordo com esta noção, algumas pessoas acreditam que quem é dominado pelo hemisfério esquerdo é mais analítico e lógico, e quem é dominado pelo hemisfério direito é mais criativo. Embora certo tipo de tarefas e de pensamentos estejam associados a regiões específicas do cérebro que podem estar localizadas numa área específica, na verdade ninguém é completamente dominado apenas por um hemisfério. Acontece que, por exemplo, quando a totalidade do nosso cérebro está envolvida na realização de tarefas, ainda que estas estejam geralmente associadas a uma determinada área cerebral, tendemos a ter uma melhor performance. Mito 5: o cérebro humano é o maior. O nosso cérebro é relativamente grande em proporção ao tamanho do nosso corpo, mas não é o maior cérebro que existe neste planeta. O cérebro humano adulto, em média, pesa cerca de 1,5 kg, o que num indivíduo que pesa 80 quilos, por exemplo, corresponde a cerca de 2% do seu peso corporal. O nosso cérebro tem uma dimensão aproximada de 1200 a 1400 centímetros cúbicos, mas o maior cérebro que existe neste planeta pertence ao cachalote, com cerca de 8 quilos de peso, seguido de perto pelo elefante, com um cérebro que pesa cerca de 5 quilos. Mito 6: estilos de aprendizagem são eficazes. A ideia de aplicar determinados estilos de aprendizagem para ter melhores resultados sugere que cada pessoa tem um estilo específico que ajuda a aprender melhor ou mais eficazmente. De acordo com esta ideia, as pessoas que são mais visuais, ou mais auditivas, ou mais sinestésicas aprenderiam melhor vendo, ouvindo ou fazendo, respectivamente. No entanto, a evidência científica até ao momento não indica que haja qualquer relação ou que haja qualquer impacto nos resultados da aprendizagem ao aplicar estes estilos. Mito 7: sabemos o que nos vai fazer felizes. Bem, a verdade é que muitas vezes não fazemos a menor ideia sobre o que é que nos vai trazer felicidade. Tendemos a subestimar o que nos poderá fazer felizes e tendemos também a subestimar o prazer que podemos alcançar com determinadas situações ou pessoas. Muitas vezes achamos que tudo o que precisamos é obter algo ou alguém ou um determinado objeto ou dinheiro ou fazer férias para sermos felizes. Para depois, mais tarde, percebermos que afinal não aconteceu como pensávamos que ia ser, nem obtemos o prazer ou a felicidade que pensávamos que íamos ter. Por outro lado, também nem sempre o que tememos ou receamos nos torna tão infelizes como achamos que vamos ser, ou como seria de esperar. Temos muito mais resiliência do que pensamos que temos. Na verdade, somos mais um processo em construção do que algo que está completamente construído.